que é avatar? Avatar é a coisa mais subestimada e mais importante do marketing digital. Para mim, é o conceito mais subestimado. As pessoas vão dar muito pouca importância para ele. Ao mesmo tempo, é um dos conceitos mais importantes. E é por isso que muita gente acaba não fazendo 6 em 7. Porque pula esse conceito, faz esse conceito mal feito. Agora, dito tudo isso, o que é esse conceito? O que é o avatar? Então é o seguinte, parte-se do princípio... Então, a gente vai falar no princípio, que se você tentar falar com todo mundo, se a sua comunicação tentar abranger todo mundo, você não vai falar com ninguém. Por quê? Algumas comunicações para um certo tipo de público repelem outro tipo de público. Como assim, Érico? Vou te dar um exemplo. Né? Primeiro, eu vou começar a dar um exemplo antes de dar a definição. A comunicação que eu tenho ideal para um público de 15 anos... Né? Se eu fosse falar, se o meu canal fosse para um público de 15 anos, eu teria que falar com uma comunicação de um público de 15 anos ou menos. E há de se converter, as pessoas que mais têm sucesso com esse público, pinta o cabelo, por exemplo. Pinta o cabelo, fica fazendo pegadinha, ou fazem aquelas piadas, enfim. Nada de errado com isso. É um tipo de comunicação que tende a pegar mais. Agora, se eu pintar o meu cabelo e ficar fazendo piadinha, eu vou talvez atrair mais pessoas com 15 anos, mas eu vou desatrair as pessoas que têm 45 anos. Sério que é uma piada. Então, se eu tentar focar minha comunicação para atrair um público, eu tento desatrair o outro. Não tem jeito. Então, sabendo desse princípio, que um tipo de comunicação, um tipo de objetivo tende a atrair um público. Um cara que está na universidade, ele tem prioridades, ele pensa em coisas diferentes de um cara que, sei lá, já está há 10 anos de mercado de trabalho e tem 2 filhos. Então, aquele tipo, por exemplo, o cara que está na universidade quer fazer o quê? O que você acha? O que você queria fazer quando você estava na universidade? Quero passar na prova e ir pra festa. Basicamente isso. Passar na prova e ir pra balada. Né? E aí o cara que já... Agora, provavelmente, você não tem prova mais e tanto mais em balada você não vai porque você tem um filho. E deixa um pouco mais complicado ir pra balada. Então, falar com o público, você deixa de... naturalmente, você deixa de falar... Você deixa de falar pro outro público. Sabendo disso, sabendo que a sua comunicação não vai tender a acertar todo mundo, porque uma coisa repele a outra, você vai ter que escolher para onde você vai direcionar a sua atenção. E o processo de escolher, você vai escolher qual é o seu avatar. Isso é, aquele perfil de pessoa que você quer atingir. E o perfil de pessoa é definido por 2 coisas. Né? Um jeito de você definir de pessoa foi o jeito mais simples que eu fiz agora, por exemplo, a idade. Começa com a idade. Se a idade é a coisa mais óbvia. Sexo. De falar com um homem é diferente de falar com uma mulher. Tanto é que um tipo de comunicação que atrai um homem desatrai uma mulher. Exemplo. Né? Então, a gente está falando primeiro demográfico. Por exemplo, eu chego para uns amigos meus, não é incomum, um amigo meu tá mais gordinho, eu falo assim, eita, gordinho, hein, rapaz, que pança. E ele responde para mim alguma coisa do tipo, ih, velho, eu tô investindo nessa barriguinha aqui, ó, faz 10 anos. Então, entre homens, esse tipo de, vamos dizer assim, até certo ponto, de pequeno bullying, claro que você pode passar dos limites, não passar, mas isso é normal, é um sinal de amizade. Um homem fala isso com outro homem, ele é brother do outro homem. Agora chega pra mulher, barriguda, não funciona. Ela vai engordadinha aí, hein? Deu uma engordadinha aí, tá buchuda, hein? Não vai rolar. Isso aí é justa causa na amizade, dá uma justa causa. Então quer dizer que conversar com um homem tende a ter nuances que conversar com mulher não tende a ter nuances. Então, assim, o avatar começa com isso, começa com gênero e idade, quando isso acontece, né? E depois ele vai para mais importante. Outros 2 fatores, que é aspirações e problemas. Aspirações e problemas unem as pessoas. Aspirações. O que ela aspira? O que a pessoa aspira? Por exemplo, um concurseiro, homem ou mulher, aspira a fazer o quê? Passar no concurso. Exatamente, é isso que ele aspira. É por isso que ele gasta 12 horas por dia, é por isso que ele foca o tempo dele. Ele quer passar no concurso. Então, mesmo sendo homem, mesmo sendo mulher, tem concurseiro de 18 anos, acredito. Tem concurseiro de 60 anos, acredito. Mas eles têm uma coisa em comum. Então, às vezes, não necessariamente o que separa o seu avatar é o gênero. Uhum. No caso meu, é a idade. Uma pessoa de menos de 18 anos não tende a comprar a fórmula. Não é meu avatar. Pode ser que compre, mas é uma exceção. Então, mas, às vezes, tem uma coisa mais poderosa, que é a parte mais poderosa. Aspirações ou problemas. Aspirações ou problemas unem as pessoas também. E aí, quando você define isso, quando você começa a definir, e esse processo não termina nunca,
Porque ele vai ser sempre aperfeiçoado, nunca você vai chegar ao avatar perfeito. Quanto mais você coloca o seu avatar no campo de batalha, suas provas no campo de batalha, o campo de batalha tende a te dar feedback de outras coisas. Eu mudei meu avatar várias vezes por causa disso. E vai tender. Por quê? Porque o campo de batalha é orgânico, ele muda. É tipo um campo de batalha mesmo de uma guerra. Às vezes o sol está de um lado, às vezes está do outro. Às vezes tem algumas coisas que são estáticas. Por exemplo, a montanha não vai mudar de lugar. Não sei que você mete bomba na montanha, mas fora isso tem várias outras coisas. Timing, né? Tem lá na Segunda Guerra Mundial tinha inverno e verão. Se chove, se não chove. Se chove, se não chove. Se venta, se não venta. Então tem algumas coisas que mudam. Isso muda o fato de você tentar entender. Agora, se você não define bem um avatar, ele é a matriz, a célula-tronco de toda a campanha. Pensa num bebê sendo gerado cuja célula-tronco oferece defeitos. Esses defeitos vão tender a ser multiplicados. Sim. Então, o avatar é a célula-tronco. E algumas pessoas evitar. E aí a gente vê, as pessoas evitam definir o avatar. Por quê? Porque ao definir o avatar, você decide. E a decisão vem do latim, é matar uma outra opção. Cisão, suicídio, é tudo matar, né? Então vem isso. Então elas não querem matar opções. E ao não matar opções, elas morrem. O fato dela não matar as opções dela faz com que a comunicação dela seja genérica, sem poder. Isso deixa mais desafiante a capacidade de vender. Então é aí que elas acabam morrendo, né? É tipo, você está se afogando. Aí tem a boia da direita e a boia da esquerda. Tem duas boias. E aí você não decide. Você tenta pegar as duas de uma vez e não dá, porque elas estão distantes. E aí você fica lá no meio. Eu vou na direita, não, eu vou na esquerda. Não, não quero deixar. E aí você morre. Né? Você bota em risco o seu negócio. Então, o que você tem que fazer? Pegar a boia da direita ou da esquerda e deixar a outra aí. E aí, quando você deixa a outra aí, começa essas fases de crescimento. Você vai muito mais rápido para uma boia. Boa.